Deus está presente! Viva Jesus! Em nossos corações para sempre. Nós começamos esse momento Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde, convidando você a algumas reflexões. Qual a diferença entre perdoar e esquecer o que te magoou? Como a espiritualidade superior pode ajudar quem decide perdoar uma pessoa? A religião do terceiro milênio responde sempre à luz da espiritualidade ecumênica, especialmente hoje sobre o perdão, uma virtude exaltada por Jesus que nos convida à renovação íntima, mas que requer esforço, perseverança para ser vivenciada. E aqui nos estúdios recebemos a pregadora ecumênica da religião do amor universal, Lilian Profeta, que hoje esclarece as dúvidas da audiência sobre o assunto. Lilian, seja bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, Andressa, a você também que está na sintonia da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Vamos juntos então aprender como nos livrar deste grande peso que traz, a mágoa, o rancor, o ódio, o sentimento de vingança através do exercício do perdão. E a gente convida você a mandar a sua dúvida, a mandar o seu questionamento, porque aqui a religião do amor universal sempre responde à luz dos ensinamentos de Jesus e da espiritualidade ecumênica. Vamos à primeira pergunta, irmã Lilian, que é de uma pessoa que preferiu não se identificar, e é claro que nós respeitamos essa escolha. Você também fique à vontade para mandar a sua dúvida e, se preferir, não trazer a sua identidade, a sua região. E a dúvida é a seguinte: qual a diferença entre perdoar e esquecer o que a pessoa me fez de ruim? Não consigo separar isso e ainda sinto muita mágoa, principalmente quando vejo essa pessoa e lembro o que aconteceu. Bom, minha querida irmã, meu querido irmão, então isso significa que você ainda nem esqueceu, nem perdoou. Mas vamos então por partes, trazendo aqui a sua resposta. Esquecer é algo que diz respeito àquela situação que a gente está vivendo, Então a gente opta por esquecer. Isso não quer dizer que a gente resolveu-se com aquele sentimento. Por exemplo, quando a gente guarda um determinado objeto dentro de uma gaveta e a gente esquece que esse objeto está lá, ele está esquecido, mas ele está guardado. A qualquer momento você pode abrir essa gaveta e encontrar esse objeto lá dentro. Quando a gente tem esse sentimento com relação a algo que alguém nos fez, é isso que a gente está fazendo, a gente está guardando em um lugar. A qualquer momento, olhando aquela pessoa, vivendo determinadas situações, é como se a gente abrisse essa gaveta e encontrasse aquele sentimento ali guardado. O perdão, em contrapartida, é como se a gente realmente esvaziasse a gaveta. Então, quando a gente perdoa, a gente está se libertando, a gente está esvaziando essa nossa gaveta desse sentimento, seja ele a mágoa, seja ele o ódio, seja ele a vontade de revanche. Tudo isso vai deixar de existir dentro de nós. Por quê? Porque verdadeiramente olhamos aquela situação, entendemos o que estávamos sentindo sobre ela, nós tiramos de nós esse peso da mágoa, do ódio e do rancor. O irmão Paiva, presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ele vai nos dizer que perdão é carta de alforria. Perdoar liberta a quem perdoa. Por quê? Exatamente por isso. Porque a gente tira de dentro da nossa alma esse sentimento pesado que aquela pessoa ou aquela situação nos faz viver e reviver a cada vez que nós lembramos que aquilo ocorreu em nossas vidas. Então, nesse sentido, perdoar é um exercício de fé realizante. Então, quando a gente olha para dentro de si, nesse exercício de que aquela mágoa é minha e não é do outro, então eu tenho condições de trabalhar aquilo que é meu, aquilo que eu estou sentindo. E com o tempo, porque a gente sabe que isso não é fácil, mas quando nós nos olhamos, nos atentamos a olhar para dentro de nós e buscarmos a compreensão desse sentimento, nós podemos modificá-lo, nós podemos transformá-lo em nosso coração. E aí, se a gente não faz isso, o que pode acontecer? Bom, aí a consequência pode ser levar esse peso. Como você já está aqui descrevendo, meu irmão, minha irmã, que está carregando no seu coração. E isso pode durar alguns meses, pode durar também alguns anos. Em muitos casos, pode durar existências,
São mágoas que, se a gente não lida bem nesta vida, neste momento em que nós estamos caminhando com essas pessoas no nosso caminho, elas podem nos acompanhar como mágoa, como sentimento que precisa ser resolvido para outras existências também. Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, no seu Santo Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 25, ele vai nos dizer: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Aqui o Cristo de Deus está nos lembrando que nós devemos buscar essa reconciliação. Se, no caso aqui, esse juiz é a nossa consciência, mais hora menos hora, ela vai nos cobrar aquele sentimento guardado na gaveta. Ela vai nos chamar a atenção para aquilo que nós necessitamos resolver. Então é importante essa lição de Jesus e esse importante recado que o irmão Paiva nos trouxe, de que, se desejamos possuir em nós esta alforria espiritual, dessas grades de sentimentos tão ruins que o outro suscitou dentro de nós, então precisamos exercitar, sim, o perdão. Essa é a resposta da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo para você na audiência. A gente reforça que você pode trazer as suas dúvidas, inclusive pelo YouTube, acessando o canal da Religião do Terceiro Milênio, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A próxima pergunta, irmã Lilian, é de uma pessoa que também preferiu não se identificar e ela traz o seguinte: terá valido a pena o nosso perdão, mesmo quando a pessoa continua cometendo os mesmos erros? Bom, sempre valerá a pena. Como a gente vinha conversando, o perdão que a gente oferece, ele diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Sobre nós temos domínio, nós podemos mudar as nossas ações, nós podemos renovar o nosso destino todos os dias, como nos ensina a religião do terceiro milênio. Sobre o outro, nós podemos apontar a ele o quanto aquilo nos feriu, o quanto aquilo nos magoou ou nos prejudicou. E aí, neste caso, a decisão pela mudança é da outra pessoa, não é nossa. O nosso perdão não é prêmio para esta pessoa, é libertação para a nossa própria alma. Então, neste sentido, sempre valerá a pena nós perdoarmos, mesmo que esse nosso irmão em jornada continue errando, continue cometendo os mesmos erros. No entanto, cada um deve arcar com as consequências dos seus próprios atos, sejam esses atos bons ou ruins. Então, se essa pessoa fez algo que lhe prejudicou e está prejudicando outras pessoas, ela precisa ser alertada. Então, a gente parte aqui para o Santo Evangelho de Jesus, porque é o próprio Cristo quem nos vai dizer isso. Ele aqui em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22, quantas vezes se deve perdoar a um irmão, ele vai nos ensinar. Narra aqui então o evangelista Mateus. Então Pedro, aproximando-se-lhe, perguntou, aproximando-se de Jesus: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus nos chama a atenção, então, para a nossa postura no perdoar. Esse perdão deve nascer todas as vezes, compreendendo que nós também, muitas vezes, seremos alvo, da necessidade do perdão alheio. O irmão Paiva Neto tem um texto aqui no livro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, Jesus e as 7 igrejas da Ásia, Esmirna, na página 232, em que ele vai nos explicar bem esse equilíbrio que nós devemos buscar entre o exercício do perdão, que deve partir de nós, do nosso próprio coração de alma pura, e aquela necessidade também, quando for o caso, de se defender daqueles que estão praticando o mal contra a gente. Então o irmão Paiva nos ensina: Deus de suprema bondade, oremos e agradeçamos ao Pai celestial por todo o infortúnio que batera à nossa porta,
porque venceremos sempre, firmados em Jesus e suas soberanas leis. Não há mal em Deus, declarava o irmão Zarur, que esclarecia, mutatis mutandis. Que palavras, então, do saudoso irmão Alziro Zarur. Diz o povo, há males que vêm para o bem. Pois eu digo, não há nenhum mal que venha para o mal, tudo vem para o bem, porque nós somos criaturas de Deus, criadas à imagem e semelhança dele em espírito. Então não há injustiça. E aí prossegue o irmão Paiva. Ora, isso não quer dizer que devamos nos conformar com o que está errado. Nem o irmão Zarur, nem eu exibimos qualquer demonstração de covardia. Lembremo-nos destas palavras do saudoso proclamador da religião divina que as definiu como o 7º mandamento dos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Perdoar é transferir o julgamento à lei de Deus, mas o Pai não proíbe que seus filhos se defendam dos maus. E aí conclui então aqui esta página com esse destaque do irmão Paiva. Não devemos permitir que a ação de malfeitores nos tire do bom caminho. Temos um dever espiritual e vamos realizá-lo, pois valentia na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é assumir um compromisso com o bem e levá-lo honrosamente até o fim. E podemos acrescentar, e além do fim. Essa é a resposta, espero que tenha alcançado também, meu irmão, minha irmã, o seu coração, para que reflita e busque dentro da sua alma os sentimentos que você está guardando aí e pense em bons caminhos. Busque a inspiração em Jesus, orando por você e pelo anjo da guarda e por esta pessoa que praticou algum mal contra você. Porque às vezes também, Andressa, é isso, a gente não vai ter como resolver essa pendência com aquela pessoa. Muitas vezes perdoar não significa que a gente vai voltar a conviver com ela. Perdoar não significa que ela vai poder, que a gente vai deixar com que ela faça de novo, haja de forma errada novamente para com a gente. Perdoar, novamente a gente diz, é buscar dentro de nós essa alforria espiritual desse sentimento que aquela situação nos trouxe. Mas para que o outro possa se corrigir, para que o outro possa desejar ouvir muitas vezes aquilo que ele fez e entender que aquilo que ele fez foi errado, a gente precisa também orar por essa pessoa. Orar em favor do anjo da guarda dela, pedindo a ele que coloque no coração dela ali a clareza sobre a situação que vocês viveram, mostrando para ela o quanto aquilo lhe magoou. Muitas vezes não vai resolver para ela vir te pedir perdão, mas se ela verdadeiramente se arrepender, ela vai buscar se corrigir no seu próprio caminho e não cometer o mesmo erro com outras pessoas. Esses são os esclarecimentos da religião do terceiro milênio nesta edição do Momento Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde, mas a gente lembra que esse espaço é permanente, inclusive nas igrejas ecumênicas da religião divina, Lília. A gente pode deixar esse convite, para todas as pessoas que desejam orar e se fortalecer por si próprias, mas também por aqueles que estão à sua volta, aqueles que amam e por toda a humanidade. Com toda certeza, Andressa, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo está com suas portas abertas, com o seu coração aberto para receber você que está nos acompanhando agora. Se você deseja obter outros esclarecimentos, conversar sobre uma situação específica que você está enfrentando em sua vida, você pode entrar em contato com a religião do amor universal. Participar, por exemplo, das cruzadas do novo mandamento de Jesus, reunião da comunhão com Deus. Elas acontecem todos os sábados, a partir das 16 horas, em todas as igrejas ecumênicas da religião do amor universal. Para saber o endereço mais próximo de você, através do portal religiãodedeus.org, www.religiãodedeus.org. Em São Paulo, capital, onde nós estamos, a Religião do Amor Universal está localizada na Avenida Rudge, número 848, no bairro do Bom Retiro. E a nossa sede espiritual, que é o Templo da Boa Vontade, está localizado na quadra 915 Sul, em Brasília, Distrito Federal, com as portas abertas todas as horas do dia para receber você.
Mais uma vez, o nosso agradecimento a você na audiência e o reforço para que você mande as suas dúvidas, compartilhe os seus questionamentos pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp da Comunicação 100% Jesus, DDD 11 99 831 8195. Agradecemos também a presença da irmã Lilian Profeta, pregadora ecumênica da Religião Divina, que estará conosco também em outras oportunidades aqui na Comunicação 100% Jesus, e a gente se despede com a nossa saudação legionária. Deus está presente! Viva Jesus em nossos corações para sempre!